Estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados pela nossa equipe. A Escola de Paz Eurípides Barçanufo tem como lema educar-se para educar. Mas ela não está voltada somente para os pais, e sim para todos aqueles que desejam se melhorar. Nós pedimos aos senhores, por favor, desligar o celular, para que a gente possa aproveitar melhor a harmonia do ambiente. A nossa tarefa, ela tem a primeira parte, a palestra, e em seguida nós vamos para a câmara de passe. Aqui nós temos na frente as meninas para a entrevista, para aqueles que desejarem. As nossas crianças ficam no andar de cima com os tios para as aulinhas. Então vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos buscando a figura amiga de Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo a Ele a oportunidade bendita deste momento, pedindo a espiritualidade amiga que nos envolva em vibrações de luz e de amor, que nós estejamos todos com o coração e a mente abertos para receber todo o ensinamento que vai ser proposto na tarde de hoje. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos receber com muito carinho a nossa expositora, a Iride Cervellini. Ela é professora aposentada, trabalha com inclusão, psicóloga espírita há mais de 30 anos. O nosso tema hoje é o autismo. E o enfoque é o autismo na visão espírita. Seja muito bem-vinda, Iride. Obrigada. Boa tarde. Eu sou professora aposentada, sou psicóloga, continuo trabalhando como psicóloga e nos últimos anos que eu trabalhei com a inclusão de pessoas com deficiência na educação regular. Então, tive essa grande oportunidade, né, de conhecer mais de perto algumas questões da diversidade. Então, eu recebi esse convite, muito feliz, para falar sobre o autismo na visão espírita. Parece que está parecendo muito autista, né? Quer ver? Quem que já conhece alguém que tem o diagnóstico de autismo? Olha lá, um grande número. Então, esta é uma realidade dos dias atuais. Estamos mais em contato com pessoas que possuem esse diagnóstico, ok? Então, vamos lá. Nós estamos dentro de uma casa espírita. E uma das grandes questões que todos aqui acreditam é na reencarnação, certo? Então, nós sabemos que nós estamos aqui, não é a primeira vez e não será a última, que nós temos esta grande oportunidade de estarmos vindo para nos acertarmos, para evoluirmos. Então, isso a gente precisa ter muita clareza de que todos nós estamos nessa mesma situação, tendo o corpo que a gente precisa, tendo as experiências que a gente precisa para a nossa evolução. Todos nós, ninguém está fugindo a esta regra. E então, nós temos a ideia também, que é passada na doutrina, que nós não nos livramos da dor enquanto não nos resgatarmos da falta cometida. Então, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações e
A cada encarnação, e eu diria até a cada dia desta encarnação, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, de fazermos diferente. Porque Deus é Pai, é amor. Então nós estamos num planeta de provas, mas como Deus é amor, Ele não nos dá uma prova que a gente vá mal. Ele nos dá a prova e as questões para a gente se desenvolver que vão nos auxiliar a ter sucesso nesta prova. Vai depender de como nós fazemos as nossas escolhas, o famoso livre-arbítrio. Então, mais uma vez, nesta encarnação, nós temos a grande oportunidade de ouvir falar de Jesus. Com a lei do amor, com a lei do respeito, com a lei da solidariedade, da cooperação e todos esses maravilhosos ensinamentos, não é verdade? Então, nós vamos plantar nesta encarnação a nossa próxima vida, de como que vai ser. Mas lembra, amanhã já dá para ser melhor que hoje, ok? Então vamos lá. E as pessoas que têm esse diagnóstico de autismo? Em 2013, houve como consenso o nome de transtorno do espectro autista. Então, essa nomenclatura fez com que fosse mais fácil identificar algumas características, por isso ficou talvez aumentando o número de pessoas com esse diagnóstico. Vocês viram que grande parte das pessoas tem contato com alguém que já tem o diagnóstico, senão vocês não levantariam a mão. Então, em algum momento, essas pessoas receberam esse diagnóstico por uma equipe multidisciplinar, que fez observações, conversou com a família e analisou algumas questões para poder oferecer esse diagnóstico, ok? Então, acho que tem algumas características, e aí quem não levantou a mão talvez fale, mas eu já vi alguém assim. Então, olha uma característica, né? Não manter contato visual. Eles parecem que olham através de você. Todos os autistas? Não. Alguns. Você se sente transparente. Da pessoa que ele está olhando através de você. Não se identificam pelo próprio nome. Então, muitas vezes você chama pelo nome e a pessoa não percebe que você está falando com ela. E muitos que falam se referem a si mesmo pelo nome. Não fala assim, eu quero água. Fala, a Éride quer água. Então, eles não constroem essa individualidade, este eu. Ele não se interessa muito pelas coisas das outras pessoas. Eles vivem no mundo deles. Eu vi uma expressão que não é o autista não tem o conviver. Ele tem o autoviver. Porque ele vai fazendo as coisas dele. Ele não olha para a pessoa como outro ser humano. Muitas vezes ele olha para outra pessoa como alguém que pode ajudá-lo a conseguir alguma coisa que ele quer. Então, por exemplo, eu já vi pessoas assim, que ele quer uma coisa que está no alto, ou a água, alguma coisa, ele pega a mão da outra pessoa e leva lá no alto para que a pessoa pegue para ele. É muito interessante. Então, isso mostra um raciocínio, mostra uma compreensão, mas não que o outro é um ser humano. Tem aqueles movimentos repetitivos, que pode ser de balançar o corpo, que agora a gente já sabe que é um jeito de ter uma autoestimulação. Então, ele balança o corpo. Quando eu era criança, a gente só via... parece que autista era só desse jeito. Aqueles que ficavam girando alguma coisa e balançando o corpo. Hoje já se sabe que tem diferentes níveis, diferentes graus, né, do autismo, mas que
continua com a característica de estar ele com ele, de não perceber nada a seu redor, né? Andam na ponta dos pés, muitos, porque muitos autistas, ou eles têm uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Então, às vezes, o contato do pé inteiro no solo incomoda. Então, eles pisam na ponta do pé para dar menos atrito, para dar menos incômodo. Isso pode acontecer com tipos de roupa, com tecidos, com alimentos, com etiqueta da roupa. Eles se incomodam por demais. Muita luz, muitos estímulos visuais, eles acabam ficando mais confusos e se perdem. Então, a gente saber disso já foi um grande avanço na ciência de ter isso. Só que essas coisas que eu falei de hipossensibilidade ou hipersensibilidade, acho que nós também temos, né? Ah, puxa vida, então eles são seres humanos igual nós, né? É a mesma coisa. Depois nós vamos entender por que eu estou falando isso, tá? Tem uma prevalência no sexo masculino. Então, tem mais homens autistas do que mulheres. 1/3 da população com autismo tem deficiência intelectual. Então, não são todos que têm essa limitação. Ok? Olha só, então foi aumentando. Antes tinha a cada 1.000 pessoas, 10 com autismo. Depois passou a cada 1.000 pessoas, 50 com autismo. Depois, a cada 1.000 pessoas, 70 com autismo. E hoje, uma pessoa a cada 44 pessoas pode vir a apresentar o autismo. Por que será o que será que está acontecendo? Para tantos espíritos virem com esta prova. Ok? Alguma coisa deve estar aí por trás disso. E agora, com a comunicação com a espiritualidade, mais o avanço na ciência aqui, nós já começamos a ter algumas respostas do porquê que está acontecendo. O planeta Terra está para mudar num planeta de regeneração. Nós estamos num planeta de provas e expiações e está para mudar para um planeta de regeneração. E a espiritualidade vem falando que todo mundo percebe que o tempo está passando muito rápido. Então, as coisas estão acelerando e muitos espíritos estão tendo talvez a última ou uma das últimas oportunidades de vir aqui para poder resolver os seus conflitos morais de outras existências. Espera aí, mas isso aí é só com o autista? Não. Não, com todos nós. A importância de nós usarmos bem cada encarnação que nós temos, ok? Então existe, como causa primária dessa questão do autismo, é uma disfunção do comportamento em algum ponto da trajetória desse espírito, que ele cometeu algumas faltas que quando ele reencarna agora, ele vem com algumas dificuldades relacionadas às coisas que ele fez em outra vida. Igual nós. Até aí, cada um de nós, quantas pessoas já vêm com um problema cardíaco, com um problema no estômago? Não é? Aí você olha e fala assim, peraí, mas não foi nessa vida que essa pessoa desenvolveu isso. Foi em outra vida. Então nós também. Por que eu estou frisando isso? Porque talvez um dos grandes desafios nossos em relação às pessoas com autismo é a gente aprender a amá-los do jeito que são e encontrar formas de nos relacionarmos com eles.
Porque se nós formos pensar, talvez as provas deles só estão mais claras, mas se a gente pensar, a nossa também, né? Por que será que eu vim com aquela pessoa na família que é tão difícil de eu me entender com ela? Outra vida. E agora vem a grande oportunidade de conviver e conseguir fazer de tudo para transformar essa experiência desta encarnação em oportunidade de aplicar o amor. Certo? Então, essas pessoas que vêm com o autismo, segundo algumas obras, né, como alguns livros, aquele livro Loucura e Obsessão, por exemplo, ele fala que às vezes são pessoas, são espíritos que não querem fazer contato com a sua própria história. Ele mesmo não aguenta entrar em contato com os erros que ele pode ter cometido. Então ele vem nesta encarnação com a oportunidade de receber amor, para desenvolver algumas questões que ele ainda não deu conta, ou que ele não estava conseguindo. Não quer saber o que ele fez no passado com o hoje, então ele não quer saber. Então ele se fecha. Dificuldade para lidar com a sociedade, por falta de recursos de lidar com ela. Ué, nós também, né? Está difícil a gente conseguir manter o nosso equilíbrio. Então, o autista ele já se distancia, ele tem esta limitação. Pode ter sido muito criticado e por isso ele se isolou. Só que vamos lá. Criticado por quem? Às vezes, quem mais se criticou foi ele mesmo. Quando nós passarmos para o plano espiritual, nós vamos saber direitinho o que nós fizemos. Não é regra, tá? Não existem regras porque nós somos únicos. Mas quando a gente tiver a oportunidade de entrar em contato com o que nós fizemos no plano, quando a gente estiver lá no plano espiritual e a gente tiver a oportunidade de entrar em contato com o que nós fizemos aqui, vai ficar muito claro, isso não é a Éride que está falando, as obras falam, né? Aí a pessoa percebe grandes oportunidades que ela aproveitou e grandes oportunidades que ela perdeu por escolhas dela. E muitas vezes alguém vai vir criticar, aqui você errou, aqui você não fez direito. Não, é a nossa consciência. Então, às vezes, essa crítica é dele mesmo. Ele não está conseguindo, vamos dizer assim, se perdoar do que fez de errado. Nós já temos a oportunidade de treinar isso nesta vida. Quantas vezes a gente faz alguma coisa de errado e a gente, ou pelo nosso orgulho, ou por alguma outra questão, a gente não consegue se perdoar. E a gente precisa se perdoar para poder perdoar o outro. Lembra? Amar ao próximo como a si mesmo? As coisas têm que acontecer simultaneamente. Então eu vou me perdoando, então eu vou aprendendo. Mas não é me perdoar passando a mão na cabeça, é me perdoar falando, opa, deixa eu ficar esperto para não cometer o mesmo erro, né? Senão não tem vantagem, fica não caminha, né? Não evolui. Então, olha lá, a pessoa que vem com o autismo, segundo as obras, então vamos lá. Todo mundo, atenção de como ouve isto. Por quê? Se eu falar, então essa pessoa deve ter feito isso de errado. Olha lá, estou criticando, estou julgando. Quem que julga? Eu nem sei se Deus julga. Jesus não julgava. Esse eu tenho certeza. Ok? Então, vamos ver. Será que eu olho para as pessoas com amor? Porque entre nós aqui, ainda bem que a gente não sabe o que fez de errado. Porque mesmo não sabendo o que a gente fez de errado, a gente sabe que nós temos a oportunidade de fazer muito melhor.
Porque o nosso modelo é Jesus. Então, toda vez que eu faço alguma coisa que eu questiono, eu falo, opa, acho que eu não fiz o que Jesus ensinou, ok? Então, olha lá. Lei de adoração. Então, muitas pessoas que vêm com o autismo escorregaram nessa questão da lei de adoração, que é uma lei natural, que é a importância de Deus em nossas vidas. Então, ele pode ter sido um fanático religioso em outra vida. E daí todo fanatismo, desculpa o termo, emburrece. Certo? Quem é fanático para qualquer coisa, fica só uma visão. Então, ele pode ter feito isso e, neste fanatismo, ter prejudicado muitas pessoas. Ele pode ter se afastado de Deus e ter negado a existência de Deus totalmente. Quando ele chega no plano espiritual e é acolhido e percebe a grandiosidade do amor de Deus por nós, causa aquele desconforto. Pessoas místicas. Existem aqueles magos. Eu não gosto de usar o termo bruxo porque fica muito abrangente, mas sabe essas pessoas que fazem magia, que tentam fazer essas coisas para tirar proveito? Pode ter sido por essa linha. E pessoas que se isolaram para viver sua própria doutrina. Então, vocês já viram pessoas que falam assim, eu sou calmo, mas não pisa no meu pé? Então, a gente só sabe se a gente é calmo quando alguém pisa no pé. Então, se eu me isolo para poder... Eu não tenho nem como praticar o bem, né? Se eu estou isolado. Então, algumas pessoas que, em nome da doutrina, da religião delas, se isolaram para viver assim, não tiveram essa oportunidade desse desafio que é a convivência. Mas também tem uma outra lei que eles também podem ter se comprometido. A lei da adoração, eu já vi gente do bem revoltado com Deus. Você já viu? Por que que Deus fez isso comigo? Oi? Deus? Deus é só amor. Se aconteceu alguma coisa que a gente não gostou, deve ter um motivo, né? Então não é uma coisa pessoal, um castigo. Jesus veio falar que Deus é amor, né? O Deus que castiga é aquele Deus lá do começo, né? Não é mais esse Deus que nós temos a partir de Jesus. Então até nós podemos de vez em quando pecar, vamos usar esse termo, em relação à lei de adoração. Quando a gente não aceita o que Deus nos... as oportunidades de aprendizado que Deus nos oferece. E da destruição. Porque essa lei é uma lei natural, porque as coisas vão se destruindo, mas vão se renovando. Porque é assim que é o círculo da vida. Ok? Então, olha que interessante. Até isso foi uma curiosidade para mim. Todo mundo já ouviu falar de síndrome do pânico, né? Muitas pessoas que apresentam a síndrome do pânico nesta encarnação têm algumas questões de conflito moral em relação à lei da destruição. A síndrome do pânico te paralisa, né? Então a pessoa também pode ter escorregou em alguma questão nesta lei. Mas podem ser pessoas que morreram na guerra, com mortes violentas. Podem ser pessoas, né, no sentido de mortes traumáticas também. Podem ser pessoas mercenárias que tinham prazer em matar. Então, olha só. Quem que não se perdoa? Ela, né? Quem faz o aborto? Mas olha lá, não a mulher que fez o aborto do filho dela. Essa vai ter outras questões. O médico, a enfermeira, alguém que pratica isso, porque acaba banalizando a importância da vida. Olha que compromisso, ele destrói uma outra vida
e acha que tudo bem. Ah, pagou. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a sociedade ou a vida no cotidiano, se a gente não estiver atento, a gente é engolido. Coisas que são muito tristes ou que precisam de um olhar com atenção, a gente acaba banalizando. Então, a gente olha com banalidade uma pessoa morando na rua, a gente olha uma pessoa passando fome e fala, é assim mesmo. Entendeu? Fica como uma coisa comum. Então, um médico que faz a opção de praticar o aborto, tudo bem. Tudo bem? Então, agora a gente já tem mais uma vez a resposta do não, não é tudo bem terminar com uma vida. Então, quando essas pessoas chegam, né, elas começam a ter este conflito. Podem ser também opressores de povos, e a gente, infelizmente, ainda vê muito disso nos nossos dias, e abuso de poder. Tem tantas formas de abusar o poder, né? De colocar o outro para baixo e falar, eu mando, ou quando eu pego o dinheiro de alguém, assim, do povo, e uso no meu interesse, né? É abusar do poder. Então, esses espíritos, quando partem para o plano espiritual e caem em si, eles podem, pela misericórdia de Deus, voltarem nesta condição com o autismo. E aí, de acordo com a prova, vai ser o grau do autismo. Ok isso? Fica claro? Tá. Isso facilita o meu contato com aquela pessoa que apresenta as características do autismo? Não. Muito interessante, quando eu trabalhei com as pessoas com deficiência, eu não parava para pensar nisso. Por quê? Porque isso não ia oficialmente me ajudar em nada na lida com aquela dificuldade. Dá para entender isso? Porque às vezes a gente quer saber o porquê, mas o porquê não vai resolver. Eu preciso ver o que eu posso fazer hoje. O que eu posso fazer agora por estas pessoas, né? Então nós temos o Trina Espírita, um grande consolo. Todo mundo já ouviu falar que é o grande consolador, né? Então nós sabemos que esses desafios que essas pessoas estão passando é a grande oportunidade que elas têm para vir na vida e começar a desenvolver a empatia. Porque o autista, ele não consegue ter empatia. Se ele não sabe nem direito quem é ele, como é que ele vai se colocar no lugar do outro para poder sentir o que o outro está sentindo? Então, aquilo que a gente fala, não bate no amiguinho, porque quando você apanha, não dói? Para ele não quer dizer nada. Primeiro, porque ele ainda não tem a linguagem. Segundo, quando ele não se diferencia direito do outro. Então, não faz sentido. Entretanto, eu já trabalhei com autistas que, em algum momento, por frações de segundo, você percebe no olhar que você encontrou com ele. São segundos. O olhar muda. Você está assim, encontra o olhar, e daí você fala alguma coisa, existe uma comunicação, e daí a pouquinho ele se fecha de novo. Nós não sabemos vamos falar assim, quantas vezes isso acontece. Quando que o autista vai estar no mundinho dele, mas vai ouvir alguma coisa que você fale? Nós não sabemos disso. Vocês já viram criança que a criança está brincando com outra coisa? Você fala, não está nem ouvindo. Depois você chega lá, ela falou tudinho que você falou. E você falou, mas eu não vi que estava prestando atenção. Ok?
Então, com a pessoa autista, isso pode estar acontecendo. Então, olha a importância de um ambiente de amor, de acolhimento, de respeito. Porque nessa experiência desta encarnação, talvez a gente consiga auxiliar esse espírito a avançar, a começar a fazer as pazes com ele mesmo. Tá, ele vai ganhar. E a gente ganha? Sem dúvida que ganha. Porque nós temos a oportunidade de praticar a lei do amor. Certo? Então, olha lá. Se nós sabemos que isso acontece com a criança autista, nós também precisamos ter a humildade que isso acontece com a gente. Com cada um de nós. Que quando eu pratico o bem, eu vou me afinizando com o bem. Então, quando eu ajudo qualquer pessoa com uma dificuldade, eu também estou me ajudando. Isso não é egoísmo. Certo? Jesus nos ensinou também a compaixão. Então, é um sentimento que transforma a compaixão, esse egoísmo, em amor, em me colocar no lugar do outro. Tem um ditado que fala assim: quem beija meus filhos, adoça minha boca. Já ouviram? E o contrário? Também, né? Também acontece. Quem não trata bem meus filhos, me machuca. Então, quando eu tiver a oportunidade de encontrar alguém nessa condição, uma família, eu preciso lembrar disso. E se eu estivesse nesse lugar, como que eu gostaria de ser tratado? Muitas pessoas, e aí eu falo da crítica, outro dia eu estava para fazer um exame de vista, uma coisa assim. E aí chegou uma criança e ela estava assim, gritando muito, muito irritada, brigando com um carrinho, fazendo um escândalo. Mas como eu já percebi, já tenho um outro olhar, eu não achei que aquela criança era mal educada e birrenta. Eu falei, aquela criança tem alguma questão aí que ela não está conseguindo se comportar de forma adequada. Mas eu ouvi a conversa em volta. Ai, essa mãe não sabe educar? Essa família não faz isso, entendeu? Então a gente anda por uma linha que a gente tem que se equilibrar muito, porque é muito fácil a gente esquecer que a gente poderia estar no lugar do outro e de criticar, ok? E isso, cada um vai avançar só depende de você. Então, quando eu tiver a oportunidade de me deparar com uma pessoa com autismo, minimamente eu posso vibrar amor. Porque efetivamente ajudar, pode ser que você possa chegar até a pessoa e pode ser que não. Mas eu não olhar com crítica ou eu não julgar e eu acolher aquela situação, será que não é isso que Jesus espera de nós? Então, esses espíritos estão vindo para ter a oportunidade de se melhorar. E se melhorar, provavelmente com a nossa ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 27, ele conversando, ele pergunta, mas a gente pode amenizar a prova do outro? Se todo mundo vem com uma prova e uma expiação, a gente pode amenizar uma prova de outro espírito? E aí ele responde, ué, você sabe se não é você, se você não faz parte disso, se não é sua missão ajudar a amenizar a prova? Como é que dá para saber?
Então, eu preciso começar a desenvolver isto em mim. De olhar, ficar atento ao meu olhar para essas pessoas e a não perder oportunidade. Porque agora a gente, graças a Deus, a humanidade está evoluindo nessa questão, então já aparecem alternativas de como acolher melhor as pessoas com autismo. Sabe o que falam? Cada autista é único. Sim, do mesmo jeito que nós. Cada um, você precisa olhar e entender como que ele funciona. Como a gente quer também ser entendido das nossas preferências e das nossas dificuldades. A gente quer isso para a gente e quer ser respeitado por isso. Então, lembrem-se, o olhar de vocês para essas questões, sabem quem que vai refletir? Os filhos. Porque vocês são exemplo o tempo todo em tudo. Eu gostaria de ser exemplo positivo para as crianças que me veem. E não um exemplo não quero ser como a Éride. Dá para entender isso? Eu gostaria de ter este cuidado de olhar com amor e transmitir isso. Só que criança é muito esperta. Não adianta eu falar se eu não estiver sentindo. As crianças percebem quando a gente mente. Então, meus queridos, que tal repensar como que eu olho para o outro ser humano? Não importa. Hoje nós estamos falando de autismo, mas a gente podia falar da parte sexual, da parte de cor de pele, da parte de outras doutrinas. Como que eu olho para quem é diferente? O meu olhar vai refletir no olhar da minha criança. E eu acredito que a gente não vai discutir, tenho certeza que todos nós queremos uma sociedade melhor, onde se pratique com mais ênfase e facilidade a lei do amor, a grande lei que Jesus veio nos ensinar. Então, eu agradeço a todos, desejo uma ótima tarde e obrigada pela oportunidade. A nossa gratidão a Éride por tudo. Muito obrigada, que você possa estar outras vezes conosco. Agora, o pessoal da Câmara, os nossos colegas vão estar se encaminhando para a Câmara de Passe e nós vamos estar dando uns recadinhos e, na sequência, a nossa prece. Nós lembramos que hoje nós temos novamente a nossa festa junina lá na IAN, na Rua Francisco Alves, 275, a partir das 18 horas. Aqueles que ainda não foram, não percam a oportunidade no dia de hoje, que é bem bacana, tem várias coisas gostosas, muita diversão, e as crianças hoje as crianças aqui, as nossas, vão estar dançando lá, provavelmente a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Tá bom? Vai ser bem bacana. Aqueles que puderem prestigiar, por favor. A nossa expositora, no final, pode estar esclarecendo dúvidas ou se alguém quiser colocar alguma coisa, ela vai estar aí à disposição. Ok? Então, vamos novamente. Nos sentando confortavelmente. Nos ligando com um plano maior. Agradecendo por esses momentos. Agradecer todo o ensinamento, toda a oportunidade que tivemos aqui, que nós possamos colocar em prática durante a semana, nos recordando da lei do amor, do acolhimento e o carinho de Jesus, por intermédio da espiritualidade amiga, que os nossos mentores, anjos da guarda, continuem cuidando de cada um de nós, intercedendo junto a Jesus e a Deus, e que nós possamos, confiantes no amor, sermos gratos pela oportunidade de tantos ensinamentos. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso passe.
E uma boa tarde a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus.